SARS-CoV-2, o coronavírus. Um vírus da família Coronaviridae, causadora de problemas respiratórios. Responsável pela maior crise da saúde pública da modernidade, esse vírus se provou um inimigo da sociedade. Transmite-se pelo contato com outros indivíduos ou objetos e superfícies tocados por infectados. Para lidar com este problema, a principal maneira é o isolamento social, que em março já havia sido optado e continuamente aplicado, onde ao todo 60% da população brasileira estava procurando manter-se em quarentena. Atualmente, apenas 8 meses depois, é possível dizer que apenas 40% da população ainda busca manter-se em isolamento. A pergunta é: por quê? Primeiro, é importante considerar que o distanciamento social não é apenas uma simples mudança de atitude. É uma completa transformação dos comportamentos gerais da sociedade. Trata-se de parar de relacionar-se de forma interpessoal com o objetivo de garantir a própria segurança e dos demais, estando disposto a sacrificar algo como relações, ações e afins. Originalmente, havia uma enorme tendência a seguir o distanciamento social, pois havia uma enorme preocupação com o que a Covid-19 poderia causar. Mas nos últimos meses, essa preocupação parece ter diminuído, o que resultou com o distanciamento também diminuindo, embora no contexto atual do Brasil, mais de 160 mil pessoas tenham morrido por conta desse vírus. Fica então a questão: o que leva a quebrar a quarentena, embora todos os riscos aparentes? Bem, um estudo realizado na Universidade Federal de Santa Catarina procurou constatar isso. Descobriu-se que, entre os motivos, encontra-se a influência de quem está por perto, o que há de ganhar e perder com isso, quais atitudes precisam tomar para garantir a segurança, quanto tempo pode levar a própria quarentena e as atitudes renovadas, mas principalmente a influência de um líder ou figura de grande porte em como agir em relação à situação. Esse estudo, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, constatou como a intenção de realizar o distanciamento social está ligado com determinadas crenças e motivações, que por sua vez baseiam-se em normativas grupais, sendo tais normativas delimitadas e delineadas pelos exemplos tomados pelos próprios líderes. Ou seja, entre as razões que motivam um indivíduo a permanecer em quarentena, encontram-se a forma como as pessoas próximas lidam com o próprio distanciamento, as necessidades psicológicas e econômicas envoltas do próprio distanciamento e o controle comportamental para permanecer em quarentena. Melhor dizendo, sendo esse controle a influência do próprio líder. Quanto mais pessoas que um indivíduo considera importantes buscam manter-se em distanciamento e falar a favor do distanciamento, maiores são as chances de esse indivíduo manter-se no próprio distanciamento. Esse fato é reforçado pelo trabalho Opinião Pública, Estratégia Presidencial e Ação do Congresso no Brasil, Quem Manda, cuja pesquisa comprovou que o governante influencia a opinião pública de maneira mais profunda do que o contrário. Quando se constata figuras de grande porte para lidar com a pandemia, 2 em específicos vêm: o ministro da Saúde e o próprio presidente da República, visto que a influência de ambos na sociedade brasileira tem muito peso. O problema é como ambos estão agindo frente a isso. Nosso país passou por 3 ministros da Saúde em menos de um ano. Primeiro nós tivemos Luiz Henrique Mandetta, que ainda procurava manter contato com a população, informando sobre a necessidade do distanciamento e da quarentena, o que resultou em uma tensão ruim com o presidente, que não era a favor dessa ideia. E embora tenha incentivado durante tanto tempo a manter-se no distanciamento, suas ações mais recentes apenas demonstram que ele é mais um caso do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, visto como as atitudes do líder podem influenciar as atitudes da população. Nelson Teich, o segundo ministro eleito, ficou 28 dias no comando até ser afastado. Embora não fosse com alta frequência, ainda incentivava a manter-se em distanciamento, procurando basear-se no que Mandetta já propagava. Isto o fez ficar tecnicamente contra o presidente, visto que o mesmo estava tendo problemas com o antigo ministro da Saúde por esse mesmo motivo. Por fim, veio o Eduardo Pazuello, que embora não fosse incentivador do distanciamento no início, era incentivador das ideias do presidente de tratamento precoce por outros meios.
mas que ao ser infectado e curar-se do coronavírus, aparentava ter iniciado uma nova campanha para lidar com a Covid-19, como por exemplo o distanciamento social, mas que acabou sendo atacado por, discordar do presidente. O presidente do país, por sua vez, não incentivou o distanciamento, sendo até relativamente contra ele, afirmando a importância de manter todos os comércios abertos, embora a situação como uma toda, visando opções alternativas sem eficácia científica ou comprovada pela OMS para o tratamento do coronavírus. Embora tenha buscado relatar as recomendações necessárias para quem demonstre os primeiros sintomas e as principais características para se prevenir da Covid, não buscou em nenhum momento algum relatar a importância em permanecer no distanciamento social, sendo o distanciamento social a principal forma de prevenir-se. Esses acontecimentos e atitudes, ou melhor dizendo, a falta delas, resultam em situações como apontados no artigo de Thiago Varela, Leonardo Zene e Márcio Moreto, que demonstram 3 evidências os quais relatam como eleitores e apoiadores do presidente respeitam menos a quarentena, sendo essas evidências obtidas por dados com meio de pesquisas de opinião em relação a um alto índice de votos a favor do presidente relacionados a uma maior tendência a relaxar na quarentena e, por fim, uma relação entre os municípios mais populosos de São Paulo, indagando quais desses mais votaram e apoiaram o presidente e como se encontra a situação do distanciamento nesses municípios. Com tudo isso dito, nosso país não tem tido nenhum reforço dessas altas camadas acerca de manter-se no distanciamento. Pelo contrário, tendo em vista as últimas informações, pode-se dizer que se incentiva a quebra do mesmo. Mas afinal, se esse é o caso, o que pode ser feito? Talvez a melhor forma seria o uso de outros líderes e influenciadores que possam afetar uma enorme gama de pessoas para incentivar a manter-se no distanciamento. A resposta em relação a um grupo mais fechado seriam os líderes religiosos. Quando se trata de uma categoria muito mais aberta, a melhor hipótese seriam influenciadores de opinião e digitais e também celebridades. Líderes religiosos possuem influência sobre aqueles que seguem a religião em questão, podendo ser capazes de conciliar novas doutrinas e comportamentos em uma enorme massa de pessoas. Essa influência já é visível até no Congresso, como apresentado no trabalho A Influência do Líder Religioso no Comportamento Eleitoral, de Júlio César Pereira de Souza, que procura informar acerca da crescente massa de líderes religiosos envoltos na política, por meio de sua influência derivada da crença dos fiéis, com o uso da mídia, do material eleitoral e os indivíduos envolvidos nesse aspecto. Influenciadores de opinião e digitais são capazes de incentivar uma enorme gama de pessoas para segui-los em comportamentos e ideais. São capazes de incentivar novos comportamentos e criar assuntos que puxam o interesse geral, permitindo que desde empresas e instituições possam ter relações fáceis com os trabalhadores e consumidores. Celebridades, assim como demonstra um estudo apresentado na Exame, são um marco diferencial em uma campanha de comunicação, podendo causar um resultado mais útil, dependendo da forma e qual celebridade seja empregada a isso. Embora esses indivíduos não possam superar a influência total do presidente, eles podem ser capazes de influenciar uma enorme gama de outros indivíduos, para que o índice de distanciamento aumente e para que assim a situação atual da pandemia no país possa diminuir. Mas é importante lembrar que mesmo esses outros líderes seguem a própria agenda. Por isso a importância de saber quem estará disposto a auxiliar no combate a esse vírus, verdadeiramente procurando influenciar a favor do distanciamento. Por fim, fica-se aqui a importância de relembrar quem está assistindo que o distanciamento é de fato um tipo de sacrifício, mas é um sacrifício necessário. Jamais passamos por uma situação como a que nos encontramos agora. Por isso precisamos seguir as recomendações dos especialistas para garantir a nossa segurança e a dos demais. Lave as mãos com álcool, mantenha-se distante, saia somente se necessário e procure um especialista se demonstrar os primeiros sintomas. É de fato difícil manter-se distante dos outros no momento atual, mas pense comigo, é melhor manter-se distante agora e após essa pandemia poder ver os próximos a todo momento, do que vê-los agora e por conta do vírus jamais se encontrarem novamente.